de Mateus 11. Então hoje nós vamos avançar no capítulo 11 a partir do versículo 20 de Mateus. Nós já temos visto até aqui, irmãos, tudo que o Senhor tem feito, né? Desde o início do seu ministério, até antes, né? Nós vimos desde o seu nascimento, né? Desde o começo nós tínhamos visto Mateus. Mas principalmente nós vimos o começo do seu ministério, ali com João Batista pregando arrependimento. Depois vem João pregando arrependimento. Vem o Senhor fazendo muitos milagres e muitos sinais para o povo, ensinando o povo, pregando para o povo. Então nós temos visto essa caminhada do Senhor, o Senhor se dando àquele povo. Ele foi morar em Cafarnaum. Era uma cidade que tinha riquezas financeiras, porque ele passava ali todo o comércio, ali passava uma estrada que é de Damasco até o Mediterrâneo. Ali existia ali uma alfândega, né? Mateus, que era publicano, foi chamado ali naquela condição. Então era uma cidade rica, Cafarnaum, onde o Senhor morava, e ali o Senhor fez muitos milagres. E também nas cidades em torno de Cafarnaum, na Galileia, o Senhor fez muitos sinais, muitos milagres, muitas curas, expulsão de demônios, ressuscitou mortos. E os seus discípulos também, caminhando com o Senhor, puderam ver que esses milagres que o Senhor fazia, esses sinais, é porque o Senhor estava querendo mostrar que Ele era o Messias prometido. Ele era aquele a quem o povo de Israel aguardava. E chegamos até aqui o capítulo 11. Falamos semana passada muito sobre a questão de João, a dúvida de João, sobre a questão dos tropeços que são colocados na vida dos irmãos, né? Que enfraquecem a fé dos irmãos. E nós chegamos aqui ao versículo 20 do capítulo 11. Quando o Senhor fala assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Não sei como é que está na versão dos irmãos, né? É 11 o quê? 11, versículo 20. Aqui está denunciar. Denunciar, increpar, né? Aqui está acusar. Acusar, Lançar em rosto. lançar em rosto. Porque não está bastante. Então o Senhor passa a increpar, ou seja, a repreender com severidade, a lançar em rosto, a acusar. Então aqui, já nessas primeiras palavras do versículo 20, nós podemos aprender o seguinte, irmãos. A paciência do Senhor tem limite. A longanimidade do Senhor tem um limite. Porque a partir desse momento, o Senhor passou a acusar aquela cidade. Passou a repreender com severidade. Por quê? Porque algo que ele buscava, com todos aqueles sinais, com todos aqueles milagres, é aquilo que ele começou a pregar lá no início do seu ministério. Arrependimento. Tudo que o Senhor tem feito até aqui é para mostrar que ele era o Messias e para gerar arrependimento no coração do povo. Isso é o que o Senhor sempre procura. Arrependimento, irmãos. Mas aqui nessas cidades, ele não encontrou esse arrependimento. Ele encontrou foi o contrário de arrependimento. O contrário de humilhação, de humildade. Ele encontrou soberba. Ele encontrou orgulho. Então ele profere algumas palavras para a cidade de Cafarnaum, para a cidade de Corazim, para a cidade de Betsaida, que foram as cidades onde ele fez a maioria dos seus milagres. Foi ali naquela região que ele escolheu morar. Então ele continua: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e de cinza. Então o Senhor não consegue encontrar arrependimento na cidade de Corazim e de Betsaida.
E fala que se em Tiro e em Sidom fosse feito o que foi feito nessas cidades, elas há muito tempo teriam se arrependido. E teriam se humilhado com pano de saco e cinza. Então ele profere um ai, irmãos. Então quando o Senhor fala um ai, é um ai de juízo. Porque ele não encontrou arrependimento. E ele sabia que ele não iria encontrar arrependimento. Muitas profecias no Antigo Testamento falam, Isaías fala muito sobre isso, de que aquele povo tinha um coração duro, não tinha um coração quebrantado, e que o Senhor não seria aceito por aquele povo. Os irmãos lembram daquela parábola que está no capítulo 21 de Mateus, um pouquinho mais na frente? Não vou abrir não, só vou citar. Quando o Senhor envia vários trabalhadores, o Senhor vai, arrenda um campo para os trabalhadores, e os trabalhadores começam a fazer coisas que não agradam o Senhor, e o Senhor vai enviar um servo para avisar, eles fazem o que com o servo? Matam um, açoitam outro. E por fim, o Senhor daquela terra fala o quê? Vou enviar meu filho. Pelo menos o meu filho eles vão escutar. E foi o próprio Senhor que proferiu essa parábola. Então o Senhor sabe do que ele está falando. Pelo menos o filho eles vão escutar. Mas quando o filho é enviado, eles olham e é o filho do dono, é o herdeiro. Matemo-lo e fiquemos com a sua herança. Então o Senhor sabia que eles não iriam aceitar. Então não existe aquela questão que nós falamos no domingo e semana passada também, de uma predestinação determinista. Porque é o Senhor que está buscando arrependimento. Está buscando arrependimento do povo. Então o Senhor conta com a responsabilidade humana. O Senhor tem em conta a responsabilidade humana, que é de quê? É de se arrepender. O homem tem a sua responsabilidade de se arrepender. Porque o Senhor dá todas as condições. Ele dá todos os meios para que o homem se arrependa. Mas ele não vai obrigar ninguém a se arrepender. Não existe algo de que Deus vai obrigar uma pessoa a se arrepender sem que ela queira. Mas ele vai dar todas as condições. Ele vai dar todos os meios. Existe um dos dogmas, né, do calvinismo, dos 5 pilares, né, os 5 solas, que fala da graça irresistível. Eles creem que a graça do Senhor pode ser resistida. Não pode ser resistida. Ou seja, a graça irresistível. Quando o Senhor vai a alguém com graça, essa pessoa não tem condição de resistir. O único caminho que ela pode tomar é de se arrepender e de entregar a vida ao Senhor. Essa é a doutrina da graça irresistível. Não vejo essa doutrina na Bíblia, irmãos. Porque tudo que o Senhor fez aqui com esse povo, fazendo sinais, fazendo milagres, ou seja, dando as ferramentas, dando as condições para que o povo se arrependesse, mas o povo não se arrependeu. O Senhor foi para o que era seu, mas os seus não receberam. Amaram mais as trevas do que a luz. Não que o Senhor não quisesse. O Senhor certa vez falou, o Senhor olhou para Jerusalém e falou, como eu queria te ajuntar debaixo das asas, assim como a galinha faz com seus pintinhos. Mas vocês não quiseram. O povo não quis. Então não existe tal coisa de graça irresistível. A graça ela pode ser resistida. Vamos ver um versículo que fala sobre isso, irmãos. Lá em Atos. Capítulo 17. Desculpa, é Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 51.
Esse discurso aqui quem faz, irmãos? É Estevão, né? Aquele poderoso discurso que Estevão faz antes de ser martirizado, né? E ele fala para esse povo. E ele fala o que é para esse povo? É o povo judeu, para aqueles líderes espirituais, os sacerdotes. Ele fala o seguinte: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeis a lei por intermédio de anjos e não a aguardais. Então Estevão fala aqui que esses homens, eles sempre resistem ao Espírito Santo. Então a graça ela pode ser resistida. E outro fato aqui, irmãos, na época de Estevão, o Espírito Santo já havia sido derramado. Eles já estavam aqui na era da graça. Eles não estavam na era da lei. Alguém pode falar, não, mas eles estavam na lei. Não. Aqui o Senhor já tinha morrido, ressuscitado, já tinha enviado o seu Espírito. A igreja estava sendo formada já, mas aqueles homens resistiam ao Espírito. Então não existe algo de que Deus predestina alguns, e esses alguns que Ele predestina não podem resistir. Não. O Senhor, Ele trabalha com a responsabilidade humana. Ele sempre vai trabalhar com a responsabilidade humana. A Aline falava no carro, né, a gente vinha conversando para cá, mas ela falava assim, mas não é o Senhor que gera o arrependimento no coração do homem? Não é o Senhor que gera a fé? Sim. Ele dá todas as ferramentas. Ele dá a sua graça. Ele mostra a sua palavra ao homem. Ele mostra seu amor. Para quê? Para que o homem dê um passo de fé. Ele dá todas as ferramentas. Ele dá todos os meios. Ele dá todas as condições. Nesse sentido, é Ele que faz todas as coisas. Ele faz tanto querer, executa tanto querer, quanto efetuar. Ou seja, o caminho está pavimentado. A porta está aberta. Se o Senhor não abre a porta, o homem não tem acesso à salvação. Se o Senhor não envia seu Filho, não envia seu Espírito, não mostra a sua graça, o homem não tinha condições. Mas o Senhor faz todas essas coisas. Mas Ele conta com a responsabilidade humana de olhar para tudo que o Senhor fez, inclusive a fé, que é Ele que gera no coração, e aceitar. Eu aceito essa fé. Eu recebo essa fé. Eu recebo o Filho. Eu entrego minha vida para o Filho. O Senhor não vai pegar ninguém obrigado, porque se fosse assim, ninguém se perderia, certo? Ninguém iria para o inferno. Porque a vontade de Deus é quê? Que todos os homens se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Seria contraditório, né? Falar que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas destinasse alguns para a perdição. Seria totalmente contraditório. Então existe um fato que é o quê? A responsabilidade humana. Que é sustentada pela graça também. Inclusive a responsabilidade do homem de tomar uma decisão é sustentada pela graça do Senhor. Então, irmãos, não é que o Senhor ele é impaciente. Não é que o Senhor não é longânimo. Mas a longanimidade do Senhor tem um limite. Os irmãos lembram lá do dilúvio? 1 Pedro, vamos lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da arca.
da água. Então, enquanto Noé estava construindo a arca, e se nós formos ver, fazer as contas de quanto tempo Noé levou para construir aquela arca, irmão, pelas contas que os estudiosos fazem, foi no mínimo 100 anos de construção da arca. O que diz esse período para nós? Esse período fala da longanimidade de Deus que aguardava nos dias de Noé. Então, olha quanto tempo o Senhor deu para que aquela geração se arrependesse. Mas o que aconteceu? A geração se arrependeu? Não. Então, a longanimidade do Senhor não dura para sempre. Quem entrou na arca entrou, quem não entrou veio o quê? Juízo. Mesma coisa com Sodoma, com Gomorra. Chegou um ponto que o pecado subiu até um patamar que o Senhor falou, daqui não passa. Então o Senhor enviou juízo para aquela cidade. Romanos capítulo 4, capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4. Fala assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então ele fala aqui de tolerância, de bondade, de longanimidade. Mas eles falam que os homens ignoram essa bondade do Senhor, porque é ela que conduz ao arrependimento. Então existe um tempo entre o pecado e o juízo. Imagine, se nós pecamos, imediatamente viesse o juízo de Deus sobre nós. Ninguém se salvaria, né, irmãos? Mas existe um tempo entre o pecado e o juízo de Deus. Que tempo é esse, irmãos? Para que o Senhor dá um tempo? Por que Ele não julga de imediato? Porque Ele procura algo em nós. O que Ele procura, Helena, em nós? Arrependimento. O tempo que Ele dá é para que em nosso coração seja gerado arrependimento. Essa é a longanimidade do Senhor. Entre o pecado e o juízo, existe um tempo para que nós possamos nos arrepender. Então o juízo do Senhor não vem de imediato. Ele demora. Mas uma coisa é certa. Quando ele vem, o Senhor fala o quê? Ai. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom tivesse feito os milagres que em ti foram feitos, há muito teriam se arrependido. Com pano de saco e cinza, né? E ele continua aqui em Mateus capítulo 11. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. O juízo, irmãos, é conforme a luz que é dada pelo Senhor. Foi dada uma determinada luz para Cafarnaum, para Betsaida e para Corazim. Que luz foi essa, irmão? O próprio Filho de Deus se apresentou. Tremendo, não. O próprio Filho de Deus, irmão. Então, por isso que ele fala, porque que vai ter mais... O juízo vai ser mais rigoroso para essas cidades do que para Tiro e Sidom. Porque Tiro e Sidom é uma profecia do Antigo Testamento, Isaías. Eles estavam em outra dispensação. Eles estavam em outra era. Aqui não, aqui já é o próprio Filho falando. Lembra de Hebreus? O Senhor falou aos pais pelos profetas, mas nesses dias ele vos fala pelo Filho. Qual é maior, irmão? Dos profetas ou o Filho? É o Filho. Então, maior juízo haverá para essas cidades. Versículo 23. E tu, Cafarnaum, levar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o orgulho.
Porque essas cidades aqui eram soberbas, eram orgulhosas, elas eram cheias de si. Lá em Salmos tem um versículo interessante, irmãos. Salmo capítulo 7, versículo 12. A longanimidade do Senhor tem limite, irmãos. Porque fala assim: se o homem não se converter, vai acontecer o quê, irmãos? Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Ah, mas Deus não é amor? Deus que prega por aí? Deus não é amor? Deus não é bondade? Esse é um Deus estranho, irmãos. É um Deus que mostra só um lado da moeda. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Mas o Senhor é longânimo. Ele é paciente. E o Senhor não voltou até hoje, irmãos. 2000 anos, arredondando. Que o Senhor prometeu que voltaria. Até hoje ele não voltou. Por que até hoje ele não voltou? Vamos lá em Pedro, volta lá em Pedro. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Por que o Senhor até agora não voltou, irmãos? Capítulo 3, versículo 9. Fala assim: não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa, irmãos? Da sua volta. Como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, irmãos, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então a demora do Senhor tem um motivo, irmãos. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Muitas vezes nós comemoramos o nosso aniversário, né, irmãos? Ah, completei mais um ano de vida, louvado seja o Senhor, oramos pelos irmãos. Porque eu estou falando de aniversário, eu vou só citar para os irmãos, né? Amanhã nós fazemos mais um ano de casado, né, Ialine? 16 anos de casado, né? Dia 21 de julho. Graças ao Senhor que tem nos preservado, né? Mas para que serve os nossos aniversários? Para que serve, irmãos? Principalmente para nós lembrarmos que o Senhor tem nos dado mais um ano de oportunidade para que nós nos arrependamos. Somente para isso, irmão. É exatamente o que eu penso. E eu entendo assim. O Senhor me deu mais um ano. A paciência do Senhor se apresentou mais um ano na minha vida. O Senhor não me aniquilou, não deixou que eu morresse, para que eu conhecesse mais o Senhor. Então, se nós vamos comemorar um aniversário, irmãos, que o motivo seja esse. Amém. Amém. Mais um ano que o Senhor me deu para me arrepender. Mais um ano que a longanimidade do Senhor me alcançou. Amém. Então nós devemos louvar o Senhor cada ano que o Senhor nos dá nessa terra. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. É cada dia. Cada dia. Está vivo amanhã. Pois pelo aniversário tem que se arrepender hoje. Sim. Lá em Isaías fala, tem aquele versículo que os irmãos conhecem, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Irmãos. Esse enquanto quer dizer o quê? Que vai haver um tempo que ele não vai estar perto. A oportunidade passou. Acabou. Isso pode acontecer, irmãos, até enquanto em vida. Não é só quando a morte alcança que a oportunidade se fecha. Muitas vezes a oportunidade acaba quando a pessoa está em vida. Chega um determinado limite que o Senhor fecha os céus. Acabou. Para essa pessoa não dá mais. Porque essas pessoas aqui de Corazim, de Betsaida, o Senhor falou ai para elas, mas elas continuaram vivas, continuaram ali, vivendo, mas para eles acabou. Para aqueles fariseus, para aqueles que resistiam, o que o Senhor falou para eles? A gente já viu lá em vezes passadas, né?
vocês cometeram um pecado que não tem perdão. Mas eles morreram imediatamente? Não, eles continuaram vivos. Crucificaram, inclusive, o Senhor. Mas para ele já estava encerrado. Acabou a oportunidade. Porque o Senhor sabia que eles não iriam quebrantar o coração. Vós, homens de dura cerviz, sempre resisti ao Espírito Santo. Então isso pode acontecer, irmãos, inclusive em vida. Mas Deus está disposto a perdoar. Mas Ele não força ninguém a se arrepender. Vamos voltar lá a Mateus? Deixa eu ver que horas são. Ih, mano, nem tempo ainda, 9h06. Amém. Sempre quando eu olho para o relógio eu fico triste, hoje eu fiquei feliz. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 11. Hoje começou mais cedo, Maio. Amém. Então, irmãos, como nós estamos dizendo, né? Nenhum pecado, por maior e mais execrável que seja, eu não estou lendo não, só voltei aqui a Mateus para a gente continuar, né? Nenhum pecado, por maior e mais execrável que seja, pode ser comparado a não crer no Evangelho do Filho de Deus. Qual o maior pecado? Não crer. O Evangelho do Filho de Deus. Então essas cidades aqui não creram na pregação do Senhor. E não foi somente pregação, irmãos. Ele se apresentou com milagres, com sinais. E mesmo assim, aquelas cidades, aquelas pessoas não creram no Senhor. Então esse é o pior dos pecados, né? Então a partir do versículo 25, o que o Senhor começa a falar? Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Então essas cidades aqui sofriam de um mal, né? O mal do orgulho, da soberba. Nós vimos tudo que o Senhor fez com essas cidades. Será que Deus não queria se revelar a eles? A gente pode dizer que Deus não queria se revelar a eles? Podemos dizer isso? Depois de tudo que o Senhor fez, queria se revelar? Mas o que o Senhor fala aqui? Ó? Graças te dou. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios instruístes e revelaste aos pequeninos. Mas o Senhor não estava se revelando a eles? O Senhor não estava mostrando ali quem Ele era? Com sinais e prodígios? Lá em Salmo, versículo 7. Salmo capítulo 7. Versículo 12. Já li. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Então vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Apesar daquela cidade ser soberba, irmãos, ser orgulhosa, o Senhor mostrou sinais para elas. Mas eles não receberam com humildade tudo aquilo que o Senhor mostrou para eles. Então, de certo modo, o Senhor resistiu a eles. Ou seja, o Senhor não obrigou que eles aceitassem o Senhor. Mas para todos aqueles que recebem o Senhor com humildade, o Senhor faz o que com eles? Derrama a sua graça. Quer quebra aqui, Lucimar? Um pouquinho? Não, é menopausa mesmo.
o Senhor, ele derrama a sua graça. E o Senhor está seguindo o que, irmãos? Aquilo que ele ensinou no capítulo 7 de Mateus. Não deis para os porcos o quê? As pérolas. Chega uma hora que o Senhor trata as pessoas como porcos, irmãos, como cães. E o Senhor encerra. Eu não vou te dar mais as minhas pérolas e nem os meus tesouros. Por quê? Porque eles vão pisar e vão se voltar para aquela pessoa que está dando as pérolas. Não foi isso que nós aprendemos lá em Mateus capítulo 7? Então o Senhor dá graças ao Pai. Porque ocultastes essas coisas aos sábios, e aqui o Senhor está sendo irônico, os sábios conforme os seus próprios entendimentos, seus próprios olhos. Mas aos humildes, irmãos, ele derrama a sua graça. Os irmãos lembram do Cântico de Maria? Lucas capítulo 1. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. Amém. meu Salvador. Amém. Amém, nós. Cântico de Maria, capítulo 1 de Lucas. Versículo 46. Olha o que Maria fala, irmãos. Revelação do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque contemplou o quê? Na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre o que? Os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Irmãos, Deus odeia soberba, irmãos. Que nessa noite nós possamos aprender a não sermos orgulhosos. Termos o coração quebrantado. Porque ele dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos, mas dispensou vazios quem? Os ricos. É assim que o Senhor trata os homens, irmãos. O Senhor ele quer gerar arrependimento. Mas quando ele encontra o coração soberbo, cheio de si, que acha que entende. Porque o que acontece com o coração soberbo? Ele acha que não precisa de nada. Inclusive do Senhor. Não precisa de salvação, não precisa de arrependimento. Acha que tem toda a suficiência. Esse é o coração que o Senhor odeia, irmãos. Tem uma passagem que fala que tem 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina, né? Uma das coisas é a soberba, irmãos. Aquele altivo de coração. Acha que é suficiente em si mesmo. E quando a pessoa é assim, ela não consegue se humilhar e depender do Senhor. Acha que pela força do seu próprio braço ela vai alcançar alguma coisa. Não consegue o arrependimento. Né? Não consegue o arrependimento. Não consegue reconhecer isso. Aí nessa situação também, o dinheiro faz uma diferença, né? Porque eles se apoiam muito na questão financeira. Sim. Né? Então, é difícil mesmo. Por isso que nós vamos ler uma passagem aqui em 1 Coríntios, de acordo com o que a irmã falou. Capítulo 1 de 1 Coríntios. Versículo 18. 1,18. Porque são poucos, né? Os ricos que herdarão o reino, né? Que acham o caminho do reino, né? E ele fala assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia. Irmãos, reparai. O que nós devemos reparar, irmãos? Pois na vossa vocação, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Verdade. Irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando alguém é soberbo e orgulhoso, o que ele está querendo para si mesmo? Ele está querendo glória. Então Deus confunde o sábio na sua sabedoria. Ele confunde os inteligentes na sua inteligência. Porque a sabedoria desse mundo, para Deus, é loucura, irmão. Mas para o homem é muita coisa, né? Aquele intelectual, aquele que sabe muito e é soberbo, para o Senhor isso é loucura. Agora, devemos fazer um alerta. O Senhor está falando mal da sabedoria? Não. O Senhor está falando mal de buscar conhecimento? Com certeza não, irmãos. O irmão William Barclay, eu vou citar o dito dele aqui, ele fala o seguinte: Jesus está muito longe de condenar a capacidade intelectual. O que ele condena é o quê? É o orgulho intelectual, que é totalmente diferente. O coração e não a cabeça é a morada do evangelho. Ele tem que ser aceito no coração, né? Não é a inteligência que fecha a porta, mas o orgulho. Jesus não relaciona a ignorância com a fé. Não, é só os ignorantes que podem crer. Não é isso que o Senhor está falando. Jesus não relaciona a ignorância com a fé. Muitos acham isso, né? Ah, irmão, você está buscando muito conhecimento. Você vai ficar orgulhoso, vai ser soberbo, hein? Não é por aí. Nós temos que buscar o conhecimento, mas vigiar com a soberba e com o orgulho. Jesus não relaciona a ignorância com a fé, mas relaciona a modéstia com a fé. Um homem pode ser culto como Salomão, mas se não tiver humildade, fecha a porta da graça com as próprias mãos. Então nós devemos buscar conhecimento, mas devemos sempre ser vigilantes, irmãos, para que a soberba não cresça no nosso coração, né? Por que Paulo tinha um espinho na carne, né? Por falta de conhecimento? Não. Justamente porque para ele foi revelado coisas grandiosas. E quando ele vai orar ao Senhor e ora por 3 vezes para que o Senhor tire o espinho na carne, qual que é a resposta do Senhor para ele, irmão? Minha graça te basta. A minha graça te basta, por quê? Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele explica que o Senhor deu o espinho na carne para quê? Para que, Não se sobreviver. com a revelação que foi dada. Jeremias também fala, né? Fala aí, irmão. Jeremias também fala que o povo estava perecendo por falta de conhecimento. Sim. Não é que o Senhor não queria que ele não tivesse conhecimento. Ele queria que o povo conhecesse. Ele quer que nós tenhamos conhecimento, irmãos. Conhecimento dele. Da palavra. Né? Da palavra, dele. Não, e qualquer conhecimento, irmãos. Não impede. Qualquer conhecimento. De inteligência. Marcelo está fazendo uma faculdade, um curso superior. Porque ela está buscando conhecimento superior. Não é conhecimento normal. É um conhecimento superior. Isso não é ruim aos olhos do Senhor. Mas o cuidado que nós temos que ter é que nós não somos suficientes nós mesmos.
Imagine, se não houvesse o conhecimento da medicina pelo homem, né? É um conhecimento que é superior. Tem gente que faz uma pós-graduação, tem gente que vira mestre, vira doutor. E isso não é mal aos olhos do Senhor. O único cuidado que nós temos que ter é com a soberba, é com o orgulho. Então, voltando aqui a Mateus, e já caminhando para o final, irmãos. Versículo 21, 26. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Qual foi o agrado do Pai? Revelar essas coisas aos humildes, aos pequeninos. Por quê? Porque eles receberiam. Esses têm o coração aberto para receber o que o Pai tem para dispensar, que é o seu próprio Filho, né? Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Revelar aos humildes. Mas ele não se revelou a todo mundo. Então nós temos que entender isso. O Senhor se revela a todos, mas Ele sabe quem vai aceitar. São os pequeninos, são os humildes. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém viu o Pai, irmãos. Se nós queremos conhecer o Pai, nós devemos olhar para o Filho. Aquela geração não quis olhar para o Filho. O Filho que o Pai apresentou para eles não era o Filho que eles queriam. Eles queriam outro Messias. Um Messias poderoso como Davi, que iria derrotar os inimigos. Mas o Messias, que era humilde, que entrava na cidade em cima de um jumento, que foi chicoteado, que Messias é esse? Para eles era loucura, como nós vemos lá em Coríntios. Para eles era loucura. Que isso? Um Messias? Um Cristo que apanha? Um Cristo que morre? Ó soberba. Para eles, o ser humano ele não pode passar dificuldade. Ele tem que estar no top, tem que estar no comando. Mas aquele que quer ser o primeiro tem que ser quem? Aquele que serve. Tem que ser o último, irmãos. E isso é que nós temos aprendido, irmãos, desde o capítulo 1 de Mateus até agora. É o procedimento no reino. Qual é a primeira bem-aventurança de Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito. Esse é o reino de Deus, irmãos. Por isso que para essa geração era loucura, meu. A pregação do evangelho é loucura para os que se perdem. Porque deles é o reino. Então, o irmão William Barclay fala o seguinte também, irmãos. Jesus é quem revela o Pai. Jesus não é apenas um Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é quem revela o Pai a nós. Ele é da mesma essência do Pai. Ele é coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Ele e o Pai são um. Ele e Deus, Ele é Deus de Deus e luz de luz. Se você quer ver como o Pai é, se você quer ver a mente de Deus, o coração de Deus, a natureza de Deus, se você quer ver a atitude de Deus em relação aos pecadores, você precisa olhar para Jesus. Aleluia. Me fez lembrar da passagem. E eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles e eu neles esteja. É só em Cristo que nós vamos ter a revelação do Pai. A missão do Filho é revelar o Pai, irmãos. E o Pai quer ser conhecido através do seu Filho. Por isso que quando Ele olha para nós, que somos a sua igreja, o que Ele quer encontrar em nós? Em cada um de nós. Ele quer encontrar o Filho. Quanto mais nós temos do Filho em nós, mais o Pai se agrada. Quanto mais a igreja é conformada à imagem do Filho, falamos isso domingo, né? Qual o propósito de estarmos aqui, irmãos? Sermos conformados à imagem do Filho. Porque o Pai se revela no Filho. Porque o Filho, Jesus,
é a imagem do Deus invisível. Todas as aparições do Filho no Antigo Testamento, todas, irmãos, que fala que Deus se apresenta, é o Filho se apresentando. Ou quem os irmãos acham que apareceu para Moisés na sarça ardente? Foi o pai ou foi o filho? Foi o filho. Então, irmãos, Jesus é o mistério revelado. O mistério revelado é Cristo em nós. O mistério revelado é Cristo em nós. Esperança da glória bendita de Deus Pai, para que o mundo possa ver e crer. É em Cristo, irmãos. É no mistério revelado que nós vamos ver o Pai. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26. Colossenses capítulo 1, 26. Fala justamente desse mistério. Colossenses 1, 26 fala assim, irmãos. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Aleluia. Na verdade, o mistério se revelou ao mundo, irmãos. Mas quem é que recebe? Quem é que aceita? São os santos. São os humildes. São os pequeninos. Mas, inclusive hoje, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, é Deus se revelando através do seu Filho. Nós temos que pregar o Filho de Deus. E Paulo pregava o Filho como? Crucificado. Porque Paulo não queria saber de mais nada, a não ser do Filho e este crucificado. Porque é através da sua morte, irmãos, que é gerada a vida em nós. Porque ele tomou o nosso lugar na cruz. E isso nos gera salvação. Então, ele é o mistério revelado. Para o mundo é loucura. Mas que mundo é loucura? Porque nós também já fomos do mundo, certo? Todo mundo aqui já foi do mundo. Mas quando esse mistério chegou até nós, chegou até Marcélia, até Lucimar, até a Kátia, o que nós vimos? Nós vimos que nós mesmos, irmãos, nós não podemos nada. E reconhecemos que ele fez tudo por nós. Ou seja, nos humilhamos. Reconhecendo que a nossa força, irmãos, não adianta de nada. Ou seja, o arrependimento foi gerado em nós. Lembra daquele discurso de Pedro, o primeiro discurso? Quando Pedro acabou o discurso, o que aqueles homens falaram? Alguém lembra o que aqueles homens falaram? O que faremos agora? Depois de tudo que Pedro falou, então o que nós temos que fazer? O que Pedro fala? Arrependei-vos e cada um creia no Senhor. Quando a palavra vem, ela tem que gerar arrependimento, irmãos. Quando o irmão vem e nos exorta, nós não podemos ser soberbos e orgulhosos. Ah, esse irmão aí está falando besteira, deixa a palavra. Eu conheço a palavra, que eu sei de tudo. Deus usou até a mula, né? Deus usou até a mula, irmãos, com balão. Então nós temos que ter sempre ouvido de ouvir, irmãos. Quando a palavra está sendo ministrada na reunião, quando a palavra está sendo ministrada no particular, termos corações humildes para podermos receber a salvação que vem de Deus. A salvação que vem no Pai por qualquer meio, irmãos. Seja por uma pregação na internet, seja por uma exortação do irmão, seja pelo próprio Senhor falando no nosso coração, pelo seu Espírito, porque o Espírito fala. O Espírito quer convencer o mundo de quê? De pecado, de justiça e de juízo. Ele quer convencer o mundo, irmãos. Mas há aqueles que vão resistir e há aqueles que vão aceitar. Então o que o Senhor fala lá em Mateus? Ele faz um convite maravilhoso, irmãos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é justamente este o assunto de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, o orgulho? Ele fala, não, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Está vendo o contexto da passagem?
o contexto do orgulho que essas cidades apresentaram, e ele chama para aprender dele. Eu sou manso e humilde de coração. Tremendo, né? O Senhor passou por toda a dificuldade por quê? Porque ele não foi orgulhoso. Ele não se aferrou para ser como Deus. Antes, ele se humilhou. Para quê? Para aceitar a vontade do Pai. O Pai pediu a ele, ó, vai lá até a terra. Essa é a minha vontade, que você vá, se torne homem. E o que o Senhor fez no céu? Aceitou. Se humilhou. Desceu. Se fez homem. Sofreu no nosso lugar. Sofreu morte de cruz. Não questionou a vontade do Pai. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Qual é a recompensa do Senhor, irmãos? Qual é a recompensa do Senhor ter sido humilde? Os irmãos lembram qual foi a recompensa? Se tornou primogênito. Pelo que o Pai o exaltou sobremaneira. Sobre todas as coisas. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, irmãos. Para que todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor do universo. Então há tempo para tudo nessa terra, irmãos. Há tempo de se humilhar, mas é tempo de Deus exaltar. É Deus que nos exalta. Não somos nós que nos exaltamos, mas é o Senhor. Mas há tempo para tudo. Qual é o tempo da igreja hoje, irmãos? É o tempo de se humilhar. É o tempo de dar outra face. É o tempo de orar pelos inimigos e por aqueles que vos perseguem. É o tempo que o Senhor deixou a glória, viveu nesse mundo, vai dizendo, ó, aquela glória que eu tinha junto do Pai. Sim. No nosso caso hoje. Ele tinha glória, deixou a glória, A glória é o nosso caso. mas depois que ele cumpre a missão, o que ele fala? Pai, me exalta com aquela glória que tínhamos antes que houvesse mundo. Ele estava na glória, deixou a glória para nos levar à glória, e ele mesmo, depois que faz toda a obra, o Pai o exalta sobremaneira. Ele dá um nome que está acima de todo nome. Essa é a nossa predestinação. Para isso nós estamos predestinados, irmãos. Para essa glória. Mas no tempo presente, humilhação. No tempo presente, humildade. Se você for pregar isso no mundo, irmãos, é loucura, irmãos. Ninguém quer ficar por baixo. Tu vê no Instagram, tu vê no Facebook, tu vê o quê? Pô, vem aqui, participa aqui do nosso grupo aqui, você vai ser exaltado aqui, você vai conquistar, você vai ser aquilo outro. Irmão, isso aqui é loucura, irmãos. É só quem viu o mistério revelado. É só para quem viu o mistério revelado, irmãos. Que olha de longe a promessa. Abraão olhou de longe a promessa, irmãos, e saiu da sua terra. Todos os homens do Antigo Testamento olharam de longe. E viveram o que viveram porque olharam de longe, mas não alcançaram. E nós que alcançamos a promessa? Paulo, Pedro, sempre que eram humilhados, o que eles falavam? O que eles sentiam, irmãos? Alegria. Lembra quando Pedro é chicoteado na prisão? Ele sai exultando. Paulo, né? Acho que foi Paulo. Ele sai exultando, irmãos, por ter sido digno de sofrer por Cristo. Pô, é só a gente mesmo, irmão. É só a gente mesmo. Isso tem que ganhar nosso coração. Agora, quando o irmão faz algo que nós não gostamos, algo que nos afeta, algo que nos agride, na nossa carne, o que nós fazemos? Nos levantamos logo, né? E brigamos. Esse irmão não podia ter feito isso comigo. Eu também vou dar uma resposta para ele também, que não sei o quê. Aí começam as brigas, começam as confusões, produz morte por causa da soberba do coração. Nós também podemos cair nisso, irmãos. Não é só o mundo, não. Nós, a igreja, também podemos cair nisso. Então, quando somos agredidos, quando somos confrontados injustamente, irmãos, entreguemos na mão do Senhor. Que Ele é justo para julgar todas as coisas, irmãos. Deixa eu ver que hora aqui. Tá, já vou encerrar já. Então, irmãos, tomai sobre vós o meu jugo
E aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque os fariseus atavam fardos pesados. Eram muitas regras que eles tinham que seguir, irmãos. E eles atavam fardos pesados para aquele povo e eles mesmos não carregavam. Mas o fardo era pesado, então aquele povo estava cansado. Era muita lei, era muita obrigação, era muita regra para poder alcançar algo do Senhor. Então o que o Senhor fala com essas palavras? Não, descansa da sua obra. Não é isso que eu quero. A obra quem faz sou eu. Toma o meu fardo sobre você, o meu jugo sobre você, que ele é leve. Por quê? Porque eu já fiz a obra principal, que é morrer na cruz, pô. Não é que o Senhor quer que vivamos vidas ociosas. Não é. Existe um jugo, irmãos. Existe um fardo. Mas não é o fardo que o homem coloca. Existe uma cruz para carregar. Existe uma cruz. Cada um tem a sua cruz para carregar. Não é que aceitamos o Senhor, agora estamos salvos, não vamos fazer mais nada, né, Belinha? Melinda, eu chamo sempre de Belinha. Mas até Belinha é Melinda. É uma injeção, né? Toma a primeira dose. Irmãos, não é em lugar nenhum que nós vamos achar descanso. É somente no Senhor que nós vamos achar descanso, irmãos. O irmão Hernando Dias Lopes, ele fala o seguinte: o descanso para a alma não está na religião, não está na igreja, não está nos credos, não está nas obras, não está nas preces, não está na yoga, não está na meditação transcendental, não está nas penitências, não está na psicologia de autoajuda, mas está em Jesus. Amém. O descanso para as nossas almas, irmãos, está em Jesus. Não é nenhum psicólogo, não é nenhum terapeuta, não é nenhum médico, não é nenhum religioso que vai gerar descanso para nossas almas. É só quando nós trocamos de fardo, de jugo. Tomamos o do Senhor e deixamos o nosso para lá. Lembra daquele desenho que os irmãos estão passando para as crianças, do peregrino? Enquanto ele não largou aquele fardo, irmãos, para ele andava assim curvado, ali como símbolo, né? Mas quando ele vai até a cruz e larga aquele fardo, ele se levanta e sente que é mais leve e consegue caminhar a carreira cristã. Porque ele compreende que não é ele que tem que fazer, mas o Senhor já fez tudo que precisava para que nós alcançássemos a salvação. Então é um jugo. Geralmente o jugo, irmãos, é aquele que se coloca em cima dos animais, né? E geralmente se coloca em cima de 2 animais, certo? Esse jugo nós não carregamos sozinhos. O Senhor está nos ajudando a carregar esse jugo, irmãos. Assim como cada irmão pode ser ajudado por outro irmão a carregar esse jugo. Porque nós temos um trabalho, nós temos uma caminhada e temos uma carreira, irmãos. Mas graças ao Senhor que Ele nos faz esse maravilhoso convite, né? Vinde a mim. Não é mais para ninguém nesse mundo, irmãos. É para Ele. É uma relação pessoal que nós temos que ter com Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós temos que ir a Ele. Ele se apresenta para os irmãos. Nós só temos que ir até Ele. Não vai para lugar nenhum, não, irmãos. Não é em nenhum outro lugar que nós vamos achar descanso para as nossas almas. Não adianta. Você pode ver coach na internet, pode ver dicas de autoajuda. É somente no Senhor, irmãos. E nós temos que ter essa verdade no nosso coração. Porque quando nós vamos para outro que não o Senhor, nós perdemos tempo, nós nos esforçamos e não confiamos no Senhor. É isso que nós estamos dizendo. Que nós não confiamos que Ele pode aliviar. Só posterga. Você vai enfrentar mais dores, vai enfrentar mais dificuldade. E por fim, nós que somos filhos, temos que nos render ao Senhor, com o coração humilde e quebrantado. Senhor, não achei lugar nenhum. É só no Senhor. A gente tem que colocar bengala. Sim. Né? A gente fica colocando bengala. Irmão, e isso tem que ser radical, irmãos. Isso tem que ser 100%.
Não adianta eu confiar 50% no Senhor e 50% em outra coisa. É somente, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É Ele. Não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se chega ao Pai a não ser por Ele.